Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre programação ou sobre lógica de programação? Você já parou para pensar na diferença entre aprender uma tecnologia e aprender a programar de fato, aprender lógica de programação? Será que tem diferença entre um e outro? Você já parou para pensar nisso? Por exemplo, você faz um curso na faculdade, uma disciplina lá, Programação 1, onde você aprende a programar em C. Na verdade, ali você está aprendendo várias coisas, mas podemos enumerar pelo menos duas extremamente importantes. Uma é lógica de programação, pensar de forma algorítmica, sequencial, passo a passo para resolver um problema, e o outro é que você está aprendendo uma tecnologia, uma linguagem de programação. Por um lado, isso pode ser bom, porque você tem que raciocinar de duas formas aí. Entender a lógica, buscar um passo a passo para resolver um problema e entender como codificar ou como traduzir esse passo a passo para a linguagem C, para a linguagem Java, enfim, para a tecnologia que você estiver utilizando. Por outro lado, para quem ainda não está habituado com esse raciocínio lógico, esse raciocínio passo a passo, o fato de aprender lógica e uma tecnologia junto, especialmente uma linguagem derivada do inglês, com um monte de termos meio estranhos, pode acabar tornando esse processo um pouco mais difícil. E aí eu te pergunto, você sabia que existem outras formas, diversas formas, de você estudar, de você exercitar o raciocínio lógico, que é extremamente importante, que é essencial para a programação, sem aprender necessariamente uma linguagem, uma tecnologia como C, como Java, como Python? E aí, especialmente se você já tentou, se você já encontrou dificuldades, acompanhe a gente aqui no vídeo hoje, que eu vou mostrar três formas bem simples aqui de você desenvolver, de você elaborar um passo a passo e que não necessariamente você vai estar utilizando uma tecnologia em outra língua. Continua assistindo aqui que você vai conhecer pelo menos três formas. Talvez você esteja olhando, pô, o Wagner tá doido? Vamos escrever algoritmos, vamos programar no bloco de notas? Uai, e por que não? Sim, nós podemos utilizar qualquer editor de texto, até papel e caneta para escrever algoritmos. Afinal, vamos recordar aí o que é um algoritmo. Um algoritmo é a sequência lógica de passos para resolver um problema. Então, vamos resolver um problema aqui. Vamos resolver um joguinho bem simples, aquele joguinho em que o computador sorteia um número e ele simplesmente vai te dando uma dica dizendo se o seu palpite está muito alto ou muito baixo. E você vai dando palpites até acertar esse número. Então, se nós formos escrever aqui, sem muitas regras, vamos usar uma descrição narrativa mesmo em português. O que nós vamos precisar para resolver esse problema? Bom, vamos precisar de variáveis do tipo inteiro. Qual? Uma para o número sorteado e uma para o palpite. Então eu vou colocar como passo 1 criar essas variáveis. Variáveis do tipo inteiro, uma para o número sorteado e outra para o palpite. Feito isso, nós precisamos então pedir ao usuário um palpite. Feito isso, vamos por partes. Pedir ao usuário um palpite. Lembra, o computador não sabe fazer nada sozinho. Você tem que fazer, tem que pedir ou programar cada passo ou cada ação que você quer que ele faça. Pedir ao usuário um palpite é uma coisa. Eu vou imprimir uma informação na tela pedindo o palpite. Eu preciso ler o palpite e salvar na variável palpite. Ler o palpite e salvar na variável palpite. Estamos escrevendo descrição narrativa mesmo em português. O que nós vamos fazer aqui no passo 4 agora? Bom, eu esqueci um pequeno detalhe aqui. Antes de pedir ao usuário um palpite, o que nós precisamos fazer?
Vamos lá. Passo 2. Esse aqui é o nosso passo 3, esse é o nosso passo 4, esse é o nosso passo 5. Passo 2. Eu preciso gerar um número. Sortear um número e salvar na variável sorteado. Sortear um número e salvar na variável sorteado. Feito isso, então eu vou pedir ao usuário um palpite, vou ler o palpite que o usuário deu e o que eu preciso fazer agora? Eu já tenho um número sorteado e eu já tenho um palpite. Então, se palpite for igual a variável sorteado, então perceba que isso aqui é um passo. Eu estou fazendo um teste, eu vou tomar uma decisão. Se palpite for igual a variável sorteado, eu acho que esse A é craseado. Enfim, estamos programando, vamos relevar alguns detalhes. Vamos lá. Se palpite for igual a variável sorteado, então, o que eu vou fazer no passo 6? Se for igual, dizer que o jogador acertou. Passo 7, se não, óbvio. Porque se nós temos um teste, qual que é o teste aqui? Palpite é igual a sorteado? Se for, o jogador acertou. Se não, temos duas possibilidades. Nós temos aqui outro se. O que a gente vai verificar agora? A gente precisa dizer se ele é muito alto ou muito baixo. Então, se palpite for menor que sorteado, então, passo 9. Dizer que palpite foi muito baixo. Vamos por partes. Palpite é igual a sorteado, então jogador acertou. Dizer que jogador acertou e ir para... Eu vou colocar um XX aqui que vai ser um número aqui no fim. Então, dizer que o jogador acertou ou o usuário acertou e ir para o fim. Se não, se palpite for menor que sorteado, é então dizer que palpite é muito baixo. Se não, é nosso passo 10. O que faltou aqui? Bom, eu sei que não é igual no passo 5. Eu sei que não é menor no passo 8. Então, dizer que palpite foi muito alto. Passo 12, voltar ao passo aonde que eu peço o palpite ao usuário. Passo 3, pedir ao usuário um palpite. Voltar ao passo 3, passo 13, fim. Então aqui está o nosso fim, no passo 13. Esse XX aqui é o 13. Vamos reler aqui para ver se não faltou nada. E aí eu vou indentar ou identar. O que é identar? Está vendo que eu tenho uma decisão. Se esse teste for verdadeiro, o que é identar? Colocar um recuo para significar ou para representar que essa ação só vai ser executada se esse teste for verdadeiro. Se não, tudo que está dentro do se não também terá um recuo. E isso tudo aqui está dentro do se não, menos este, exatamente. E aí, perceba que eu tenho outro se aqui, outro teste. Palpite é menor. Isso aqui só vai ser executado se esse se aí da linha 8 for verdadeiro. E esta linha 11 só deve ser executada se a linha 10, se chegarmos na linha 10. Se a linha 8 for verdadeira, se esse teste for verdadeiro, fazemos isso. Se não, fazemos isso. Vamos reler então. Criamos duas variáveis inteiras, sorteado e palpite. Sorteamos um número e salvamos em sorteado. Pedimos então ao usuário um palpite. Lemos um palpite e salvamos na variável palpite. Então a gente pede o palpite no passo 3. Palpite, linha 5. Palpite é igual à variável sorteada? Se for,
eu digo que o jogador acertou e vou para a linha 13. O que tem na linha 13? Fim. Se não, isso tudo aqui está dentro do se não. Eu faço outro teste. O palpite é menor que sorteado, então eu vou dizer que o palpite foi muito baixo. Se não, eu vou dizer que o palpite foi muito alto. Terminou isso aqui, volta ao passo 3. O que tem no passo 3? Eu vou pedir ao usuário novamente outro palpite. Isso aqui vai repetir até quando? Até esse teste aqui ser verdadeiro, até palpite ser igual à variável, ao número sorteado, que vai ser feito isso aqui. Então eu vou dizer que o usuário acertou e vou para a linha 13. Quando eu chego na linha 13, é o fim. E aí terminou. Então perceba que para essa descrição narrativa, para esse passo a passo lógico de como resolver um problema, o bloco de notas fornece todos os recursos que eu preciso. Poxa, Wagner, mas como que eu vou ter certeza que esse negócio vai funcionar? Que isso aí não vai dar erro? Bom, então vamos para o passo 2. Uma outra ferramenta ou uma outra forma de você exercitar a lógica agora quase como se fosse um quebra-cabeça. Bem-vindos ao Scratch. O Scratch foi desenvolvido pelo MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E em que consiste o Scratch? Nós temos aqui uma área de trabalho, nós temos aqui um ator, um gatinho, que é o que nós vamos programar esse gatinho, e nós temos aqui instruções. Perceba que essas instruções são semelhantes a bloquinhos que nós vamos encaixando. E aí nós temos bloquinhos de movimento, de aparência, de som, de eventos, temos vários. E são todos em português. Se você acessou essa ferramenta online e ela não está em português, aqui nesse globinho você pode escolher o português brasileiro. Tem uma série de idiomas aí. E se você estiver logado, ele é gratuito, você pode criar uma conta. Se você estiver logado, você pode dar um nome, tudo que você fizer aqui será salvo. Eu vou chamar de adivinhação. É o nome que eu dei aí para o meu projetinho e ele vai salvando tudo online no meu perfil. Bom, para iniciar, eu quero que quando eu clicar sobre o gatinho, o meu jogo comece. Então eu vou usar aqui na aba de eventos, eu vou criar um evento para quando este ator for clicado. Então, quando o ator for clicado, eu quero fazer alguma coisa. Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Sortear um número. Nós temos a abinha variáveis, vamos então criar nossas variáveis. Por padrão já tem uma que eu vou renomear, botão direito em cima dela, renomear, sorteado. É a minha primeira variável. Vou criar outra, palpite, vou desmarcar, eu não quero que ela fique aparecendo aqui. Ok, eu já tenho as minhas duas variáveis. Como então que eu altero ou que eu atribuo valores às minhas variáveis? Eu tenho essas opções, adicionar e mude. Então eu quero mudar a minha variável sorteado para 0? Não, não é para 0. Eu quero sortear um número. Como que eu sorteio um número? Lembrando, cada ferramenta ou cada tecnologia vai te dar uma forma diferente para isso. Vamos aqui em operadores, nós temos aqui diversos operadores. Perceba que nós temos um aqui. Número aleatório entre é o que nós queremos. Mude a variável sorteado para. Eu encaixo ela aqui, um número aleatório entre 1 e, vou colocar aqui, 500. Feito isso, vamos atribuir aqui um valor 0 para a nossa variável palpite, isso mesmo. Então, palpite começa com 0. Agora, eu preciso fazer aquela ideia de repetição. Enquanto o palpite for diferente de sorteado, eu vou repetir pedindo um palpite, comparando se o usuário ou se o jogador venceu ou não. Eu preciso de uma estrutura de repetição. Eu tenho, por exemplo, essa aqui. Repita x vezes. Eu posso botar aqui um valor, 20, 30.
Só que ela não serve para mim. Por quê? Eu sei quantas vezes o usuário vai ter que digitar um palpite para acertar? Eu não sei. Pode ser que, se o usuário for sortudo, ele acerte na primeira. Então, essa daqui não serve para mim. Vamos olhar se tem outra. Perceba que nós temos outra aqui. Repita até que. Eu vou arrastá-la para cá. Perceba que ela tem aqui uma forma geométrica diferente. Então, repita até que alguma coisa aconteça. O que tem que acontecer para parar a nossa repetição? Palpite tem que ser igual ao número sorteado. Então, vamos aqui em operadores. Então, perceba que nesse formato nós já temos algumas comparações aqui. Maior, menor e igual. Eu vou arrastar esse igual para cá. Eu preciso comparar as minhas variáveis, palpite e sorteado. Como que eu acesso elas aqui? Muito simples. Variáveis, eu arrasto, clico e arrasto as minhas variáveis. Perceba que elas se encaixam perfeitamente aqui dentro. Então, repita até que palpite seja igual a sorteado. Então, ele vai repetir tudo que nós colocarmos aqui dentro até que essa condição seja satisfeita. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos pedir ao usuário um palpite. Como que nós pedimos? Fazendo uma pergunta. Eu vou arrastar essa pergunta aqui. Eu não quero perguntar what's your name, qual o seu nome. Eu quero perguntar qual o seu palpite. Palop, vixe. Palpite. Qual o seu palpite? Como que eu obtenho a resposta do usuário? Perceba que eu já tenho aqui uma resposta. Eu vou arrastá-la para cá. Só que ela tem uma forma circular semelhante a esta. Então, vamos lá em variáveis. Vou arrastar um bloquinho desse aqui para baixo. É completamente sequencial, um passo após o outro. Então, eu faço a pergunta, vai ter uma resposta do usuário. Mude palpite para a resposta do usuário. Então, eu estou pegando o que o usuário digitou no teclado e salvando na nossa variável palpite. Agora, eu quero comparar, eu quero verificar se o usuário ganhou. Pode ser que ele tenha acertado. Então, eu preciso de uma decisão. E aí, de novo, se alguma coisa, então, se não. Nós temos dois caminhos. Se o teste for verdadeiro, temos algo aqui. Se não, fazemos algo aqui. Qual o primeiro teste que nós vamos fazer? Você pode escolher o teste que você quer fazer. Eu vou começar com a comparação. Se eles ganharam, que na verdade eu nem preciso arrastar outro para cá. É exatamente este aqui. Então, olha o que eu fiz. Posicionei o mouse aqui em cima, botão direito, duplicar, vou arrastar ele e vou soltar aqui. Quando eu clico aqui em cima, pode ser que ele já execute o código. Essa linha amarela significa isso. Perceba que ele pediu palpite. Eu vou finalizar, eu não quero executar agora. Então, se palpite for igual ao número sorteado, o usuário ganhou. Vamos dizer isso para ele. Vou arrastar esta instrução, diga. Qual a diferença das duas? Essa daqui eu controlo quanto tempo ela vai ficar na tela, essa daqui não. Então, vamos arrastar essa aqui para dentro. O que nós vamos dizer? Parabéns! Você acertou. E aí eu quero que ela fique na tela por 5 segundos. Se não, quais são as possibilidades se esse teste for falso? Bom, palpite pode ser menor ou maior. Então eu preciso de outra decisão. Volto em controle, outro se não, mas perceba que ele fica dentro do se não. Porque eu só vou vir para cá se esse teste for falso. E agora sim eu vou fazer um teste desse tipo aqui. Você escolhe se é maior ou menor. Eu vou fazer o menor. Vou clicar sobre as minhas variáveis, duplicar ou posso vir aqui em variáveis, clicar e arrastar. Se palpite for menor que sorteio, o que eu vou fazer? Aparência. Vou dizer para o usuário que palpite muito, veja a comparação,
palpite menor que sorteado. Então, palpite muito baixo. E aí eu vou deixar 2 segundos mesmo. Se não, perceba o seguinte. Se esse aqui foi falso, veio para o se não. Se esse aqui também foi falso, o que sobrou aqui? Palpite muito alto. Então, vamos lá. Palpite muito alto. E aí, aquele nosso passo que tinha lá, volte para o passo 3. Ele se transformou nesse nosso repita, olha. Repita até que palpite seja igual a sorteado. Então, vamos recapitular o que nós fizemos. Sorteamos um número entre 1 e 500 e colocamos na variável sorteado. Mudamos o valor de palpite para 0. Então, como 0 está fora desse intervalo, é impossível que isso aqui seja verdadeiro na primeira vez. Então, repita até que isso aqui seja verdadeiro. 0 vai ser diferente do número sorteado, vai pedir o palpite, eu vou pegar a resposta do usuário, vou salvar em palpite e vou verificar se o usuário ganhou. O usuário ganhou? Parabéns, você acertou. E aí, quando volta para cá, vai dar verdadeiro e vai finalizar. Se não, palpite é menor, palpite muito baixo. Se não, palpite muito alto. Vamos testar se eu não esqueci nenhum detalhe? Basta então, perceba, eu coloquei aqui essa ação. Quando este ator for clicado. Eu estou programando este ator, o ator gatinho. Eu poderia inserir aqui outros atores. Quando o ator for clicado, qual o seu palpite? Bom, o intervalo é de 1 a 500, eu vou colocar então a metade, 250. Muito alto. 150. Muito baixo, então eu já sei que está entre 150 e 250. Então vamos para 200. Muito alto. Vamos para 175. Muito baixo, então está entre 175 e 200. 185, muito alto. 180, muito baixo. 183, muito alto. 81 ou 82. 181, muito baixo. 180. Ok, 182, isso mesmo. Parabéns, você acertou. Então, o número sorteado tinha sido o 182. Wagner, mas montar um quebra-cabeça pode ser meio complicado. Eu preferia escrever código. Não tem como escrever e testar um código em português? Então, vamos para a nossa terceira sugestão de hoje. Portugal Web Studio. O Portugal Studio é uma ferramenta que você pode baixar e instalar no seu computador para escrever algoritmos em português. Mas se você é daqueles que não gosta de ficar instalando muita coisa no seu computador, você pode testar esta versão Web Studio gratuita. Vamos clicar em começar a editar. Essa é a interface que nós temos. Se você já tem algum arquivo, você pode abrir esse arquivo aqui. Tem vários exemplos de código aqui, com entrada e saída, opções de operações aritméticas, algoritmos sequenciais, ajuda. Se você quer entender todos os tipos em Portugal, como utilizar declarações de variáveis, constantes, como criar funções, entrada e saída, os comandos leia e escreva que nós vamos utilizar aqui. Então tem tudo aqui detalhado, passo a passo, com exemplos. Então, vamos criar aqui um novo arquivo e vamos produzir aquele nosso joguinho. Programa, perceba que tem uma chave que é fechada aqui, função início, outra aqui. Todo o nosso programa nós não vamos trabalhar com funções e procedimentos. Todo o nosso programa vai ser feito aqui. Então, vamos lá. Lembrando lá do bloco de notas, qual foi a primeira coisa que nós fizemos lá? Variáveis. Qual era o tipo? Inteiro. Perceba que ele já ficou num tom de azul. Qual era o nome das nossas variáveis? Sorteado e palpite. Temos então nossas duas variáveis. Como que eu faço agora? Qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Sorteado recebe. Perceba que aqui já tem um detalhe.
Voltando aqui no Scratch, um sinal de igual aqui é utilizado para comparação. Aqui, em Portugal, não. Um sinal de igual é usado para atribuição, como na matemática. Por exemplo, sorteado recebe o valor 10. Só que aqui nós queremos agora sortear um valor. Como que nós fazemos isso? Como eu mencionei, cada tecnologia, cada ferramenta vai te dar um recurso diferente. Aqui era dessa forma, número aleatório entre 1 e 500. Aqui nós precisamos importar uma biblioteca. Como nós fazemos isso? Inclua, lembra, tudo em português. Biblioteca, nessas dicas, nessa ajuda que ele também apresenta as bibliotecas. A biblioteca útil é a biblioteca que possui a função para sortear números. Eu vou atribuir um apelido para essa biblioteca, B, porque se eu não atribuir um apelido, eu vou ter que toda hora ficar escrevendo útil, do jeito que está aqui. Então, uma vez que eu chamei a biblioteca útil de B, basta fazer B ponto sortear. Sortear entre qual intervalo? Sortear um número entre 1 e 500. Nossa, mas simples assim? Sim, simples assim. Vamos verificar se está funcionando? Escreva sorteado. Como que eu testo esse programa? Basta clicarmos aqui nesse botão, executar o programa. A função sortear não existe na biblioteca B, então eu cometi uma pequena gafe aqui. Vamos ver qual é o problema. Não é sortear, é sorteia. Sorteia. Então perceba que quando a gente comete algum erro, ele diz tudo em português qual é o problema. Então não é sortear, é sorteia. Assim como escreva, leia, sorteia. Vamos fazer novamente agora, rodar novamente o nosso programa. A versão web ela é um pouquinho mais lenta que a versão que você instala no seu computador, mas ainda assim nada que prejudique. Imprimiu aqui o número 500, bem no limite superior. Vamos rodar de novo, só para ver qual vai ser o outro número gerado. Então perceba que agora foi o 346. Ok, está funcionando. Agora vamos então fazer aquela nossa repetição. Vamos primeiro palpite, inicializar o nosso palpite com 0, assim como nós fizemos aqui, porque agora vai ter uma diferença. Aqui a nossa repetição vai ser: enquanto alguma coisa for verdadeiro, faça o que tiver aqui dentro. Perceba que o teste que a gente vai colocar aqui vai ser justamente o contrário do que nós colocamos aqui. Por quê? A instrução que foi dada aqui é: repita até que isso aqui seja satisfeito, ou repita até que palpite seja igual a sorteado. Aqui é justamente o contrário. Enquanto palpite for diferente de sorteado, faço o que tiver aqui dentro. E como que eu represento esse diferente? Novamente, cada ferramenta vai te dar uma representação para isso. Aqui em Portugal, assim como muitas linguagens, o diferente é representado pela exclamação e um sinal de igual. Então, novamente, frisando, aqui no Scratch, repita até que isso aqui aconteça. Até que palpite seja igual a sorteado. Aqui é o contrário. Enquanto palpite for diferente de sorteado, faça o que tiver aqui dentro. O que nós vamos colocar aqui agora? Escreva, eu quero pedir uma informação para o usuário. O que eu vou pedir? Qual o seu palpite? Vou dar um espaço, porque senão o que o usuário vai digitar vai ficar colado nessa frase. Leia. Para onde que eu vou ler essa informação? Para a variável palpite. Feito isso agora, eu preciso verificar se ele ganhou. Se alguma coisa, faça isso. Se não, lembrando, essas palavras em vermelho é o vocabulário da linguagem Portugal. São as palavras reservadas da linguagem. Então, sem acentuação, ok?
Os comandos da linguagem não têm acentuação. O que eu vou verificar aqui agora? Palpite é igual a sorteado? E aí outra diferença. Aqui, se eu quero comparar a igualdade, é um sinal de igual. Só que nós já vimos que aqui em Portugal, um sinal de igual é a atribuição. Por exemplo, eu estou colocando zero na variável palpite. Como então que eu faço comparação? Com dois sinais de igual. E aí muitas linguagens de programação fazem da mesma forma. C, Java, C++, são dois sinais de igual. Palpite é igual a sorteado? Então, escreva o que eu vou dizer para o usuário. Parabéns! Você acertou. Parabéns, você acertou. Pronto. Se não, eu sei que eles são diferentes. Mas é maior ou menor? Então, eu vou ter outro teste aqui. Palpite é menor que sorteado? Chaves, escreva. O que eu vou dizer aqui? Muito baixo. Então, palpite ele é menor que sorteado? Então, muito baixo. Se não, escreva muito alto. Simples assim. Se eu não esqueci nenhum detalhe, ou eu não vou salvar, ele permite salvar aqui, mas eu não vou salvar. Eu pressionei aqui acidentalmente o Ctrl S. Ctrl S ele salva. Nós temos aqui essa opção para salvar também aqui no computador. Mas vamos lá, se eu não esqueci nenhum detalhe, ele vai funcionar. Vamos rever o que nós fizemos. Incluímos a biblioteca útil para sorteio de números. Criamos aqui duas variáveis do tipo inteiro, sorteado e palpite. Sorteado recebe um número entre 1 e 500, palpite recebe 0. Enquanto palpite for diferente de sorteado, faça tudo que está entre essas chaves. Perceba que essas chaves são essenciais. E outro detalhe, dentro das chaves, perceba que tem um recuo. Por quê? Esse recuo é para indicar que tudo que está dentro desse par de chaves aqui, tudo que está dentro desse par de chaves tem esse recuo porque está dentro desse enquanto. Então, enquanto o palpite for diferente de sorteado, escreva. Qual o seu palpite? Escreva. É uma instrução de saída. Eu estou pedindo uma informação para o usuário. O usuário vai digitar alguma coisa. Eu vou ler o que ele digitou e salvar na minha variável palpite. Se palpite for igual a sorteado, ele ganhou. Parabéns, você ganhou. Se não, perceba que aqui eu tenho outra indentação. Por quê? Todo esse trecho está dentro desse se não. Então, essa indentação me ajuda a identificar isso de forma muito fácil visualmente. Então, se ele não ganhou, tenho outro C, outra decisão. O palpite é menor que sorteado? Se for, muito baixo. Se não, muito alto. Então, vamos testar, vamos descobrir se eu cometi algum erro, se eu esqueci de alguma coisa aqui. Vou executar. Vamos aguardar então ele fazer o sorteio. Olha, já pediu o palpite. Como o nosso sorteio é de 1 a 500, novamente, vou começar com 250. Preciso clicar aqui. 250. Muito alto. Então, pediu o palpite de novo. Bom, vamos começar então com 250. 125. Muito alto. 75. Muito alto. 50. Muito alto. 25. Opa, muito baixo. Então, ele está aí entre 25 e 50. Vamos para o 35. Muito alto. 30. Muito alto. 28. Muito baixo. 29. Parabéns, você acertou. Então, perceba que aqui, tirando esse detalhe de que tem aqui uma função que talvez você não conheça, precisamos incluir uma biblioteca, mas perceba que o nosso programa, o nosso código está todo em português.
Então é uma excelente forma de você testar os seus algoritmos. Abre o bloco de notas, escreve aí numa descrição narrativa, passo a passo, de forma bem detalhada, quais são os passos que você precisa realizar para resolver um problema. E aí você pode testar então montando quase como se fosse um quebra-cabeça aqui no Scratch ou escrevendo aí em Portugal como que você vai resolver esse problema. Lembrando, se você quer consultar, se você não se recorda a sintaxe, quais são os comandos, você tem aqui uma ajuda que ela vai te dar quais são todos os tipos que a linguagem Portugal possui, como declarar variáveis constantes, funções, matrizes, entrada e saída, olha o escreve, o leia. Perceba que aqui ele mostra como que eu utilizo e ele apresenta inclusive exemplos com fluxogramas. Então, assim, tem muitos recursos interessantes aqui para a gente poder estudar. Então, fica aí essa nossa dica de hoje. 3 formas para você praticar a construção de algoritmos no bloco de notas, no Scratch e no Portugal Web Studio. Se você não curtiu o nosso canal, curta o nosso canal aí. Se você gostou do vídeo, dá um joinha no vídeo. Isso ajuda o YouTube a ele recomendar os nossos vídeos para mais pessoas. Ajuda ele a entender que o público está gostando aí dos nossos conteúdos. Qualquer dúvida, posta nos comentários que eu terei o maior prazer em te ajudar a esclarecer qualquer dúvida. Do mais, um grande abraço. Deixa joinha aí no vídeo, vai. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.